E falando sobre, então, essa pensão alimentícia aí, que é um assunto que dá pano para manga. Verdade, aí, verdade. Né? Brinca-se aí que é a única coisa que dá cadeia no país hoje é a ausência da pensão alimentícia, mas eu quero perguntar para o senhor, pastor Irlan. Irlan, quando o pai, por exemplo, tem ali um salário fixo, quanto que ele tem que pagar desse salário? Já é pré-determinado? Então, é uma boa pergunta, né? Eu vi aqui anteriormente a entrevista, as pessoas estavam falando sobre o mês da criança, a semana da criança, né? E como é importante a figura paterna num lar. É muito importante que os pais, ele realmente, o pai principalmente, ele cria esse vínculo com os filhos. Agora, quando não há essa possibilidade e houve a separação, é importante que se pague pensão alimentícia. Quando se tem, por exemplo, pastor Serginho, um salário fixo, o valor é fixado usando 3 palavrinhas ou 3 trinômios que nós chamamos, né? Proporcionalidade, necessidade e possibilidade. Então, por exemplo, para se fixar a pensão, tem que ser algo proporcional, de acordo com a necessidade de quem vai receber, mas também da possibilidade de quem vai pagar. Quando se tem um salário fixo, normalmente o que os juízes têm estabelecido é em torno de 30% até 30% do valor desse salário para a manutenção daquela criança. É claro que tem exceções, mas em regra 30%. Quando há um salário fixo. Mas isso tudo é levado em conta dentro de um processo, desde que não haja um acordo, então, com a participação do Ministério Público, que participa, inclusive, defendendo o direito dos menores, ou seja, para fiscalizar se aquilo ali está tudo correto. Então, nessa condição, até 30% é o que normalmente a Justiça tem definido. E quando, então, aí no caso, quando o pai não tem o salário fixo, como é que é calculada essa pensão? Como que esse trinômio aí se estabelece? Então, quando o pai não tem salário fixo, é importante verificar a condição de vida dele, a aparência que ele traz. Por exemplo, ele pode não ter o salário fixo, mas anda com o carro do ano, tem uma casa quitada, tem toda uma situação que ele já desenvolve justamente para evitar o pagamento. Então, isso tudo vai ser avaliado para se estabelecer um valor. Quando não se tem um salário fixo, normalmente não se fixa em percentual do salário, fixa-se em salários mínimos. Então, nessas condições, o juiz vai estabelecer de acordo com aquilo que aparenta ser, ou seja, a condição de vida daquela pessoa, levando-se em conta também a necessidade de quem vai receber e a possibilidade da pessoa que está pagando. Agora, Irlan, e no caso, por exemplo, o filho ficou com a mãe, normalmente isso é o que mais acontece. Só que essa mãe, ela passa a viver lá com um novo companheiro, ou ela vai se casar novamente. O pai, aquele responsável pela pensão, ele pode ali, por isso, pedir uma revisão da pensão? Agora minha ex-mulher está bem lá e tudo, então eu posso diminuir. É possível? Olha só, você falou algo interessante, né? Ex-companheira, ex-filho não existe. Continua sendo filho da mesma forma. A pensão alimentícia é o único caso em que ele pode ser revisado a qualquer tempo. Então, se fixou a pensão agora, no dia 13 de outubro, dia 14 de outubro já pode entrar com uma outra ação para modificar. Basta que se comprove que houve alteração na situação econômica e financeira de quem recebe ou de quem paga. Agora, nesse caso específico, só porque a mulher se casou novamente ou tem um novo companheiro, isso não é uma justificativa para se reduzir ou se retirar a pensão. Porque a pensão é para a criança. Exatamente. E não é para o pai ou para a mãe. Exatamente. Se a pensão, quando houve o divórcio ou a separação do casal, foi estabelecida para a mãe, nessa condição, sim, ele poderia cancelar o pagamento da pensão para a ex-mulher, a ex-companheira, mas para o filho, em hipótese alguma. Ótimo, maravilha. E agora, Irlan, uma das perguntas mais comuns e recorrentes, mas sempre muito assim, controversa, até qual idade que os filhos podem ou devem ou têm que receber esse benefício? Essa é uma pergunta muito interessante, por quê? Porque, na verdade, não existe uma data fixada, como as pessoas normalmente imaginam. Por exemplo, fez 18 anos, acabou. Não. A pensão alimentícia, ela cessa
com uma decisão judicial transitada em julgado. O que significa? Significa que se o pai entende que o filho não necessita mais de pensão, ele precisa entrar com uma ação chamada exoneração de pensão alimentícia e a partir daí ele vai encerrar essa pensão. Normalmente isso acontece quando o filho completa 18 anos ou nos casos em que ele está na faculdade ou está estudando, normalmente isso acontece até os 25 anos. Agora, se o pai não ingressar com essa ação, Serginho, nós podemos ter, por exemplo, um filho de 40, 50, recebendo a pensão. Por quê? Porque ele nunca foi objeto de uma ação de exoneração da pensão. Se não pedir, o Estado não vai. Não, ele não vai interferir. Porque já é para ele nenhum problema resolvido. Ele tem que ingressar com o processo. Ele tem que motivar a justiça a agir. Se não fizer isso, não tem jeito. Muito bom. Agora, Irlan, um determinado pai está aí com a sua pensão em atraso, não vem pagando e ali então é estabelecida uma ação contra ele e ele vai ser preso. Existe um tempo determinado, ele fica quanto tempo preso? Sim. E, por exemplo, ele foi lá, ficou determinado tempo aí que você vai nos informar. E se esse tempo, aí na hora que ele sair, bom, começa a vida nova, quita o débito? Essa é uma excelente pergunta, Serginho. Por quê? Para se fixar o tempo de prisão, quando se chega nesse ponto, é porque realmente a pessoa ela não quer efetuar o pagamento ou as justificativas dela não são autorizáveis, ou seja, não são críveis ou o juiz não aceitou. O prazo é de 30 a 90 dias que o juiz pode estabelecer. Cumprido esse prazo... Por ação, né? Por ação. Então, se já aconteceu... Daqui a um ano de novo, se acontecer, mais 30, 90 exatamente. dias. Então, assim, vamos lá. A partir do momento que decretou a prisão, essa prisão, ela vale, vamos imaginar que nós estamos em outubro de 2016. De outubro de 2016 para trás. De novembro já seria outra ação. Então, vamos imaginar que ele ficou preso lá 30 dias. Esse débito anterior, ele não está quitado. O pai ou o devedor de pensão, porque a mãe também pode ser, os avós. Nesse caso, ele não pode ser preso novamente por aquele débito, mas a dívida continua. Ele pode então, se a de novembro ele não pagar... É um outro processo. É uma outra ação. E nessa outra ação ele pode ser condenado à prisão por um prazo de 30 a no máximo 90 dias. Entretanto, essa dívida que ele ficou preso por ela pode ser cobrado de que forma? Pode ser cobrado através da penhora de bens. Aí sim, protesto do nome seria uma possibilidade. Agora, preso novamente por essa dívida, ele não pode. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.